Olá, nesse vídeo nós vamos resolver um exercício de derivada, mas não é uma derivada comum. Essa derivação que será feita, ela segue a ideia da regra da cadeia. Isto é derivada de uma função composta, por isso a regra da cadeia. Mas antes da gente trabalhar com esse exercício que você está vendo, nós vamos fazer uma transformação, porque nós não trabalhamos com esta raiz deste formato. Nós transformamos isso em um expoente. Então me acompanhe. A função f de x, ela será reescrita com a raiz em forma de expoente. E olha que interessante, é uma raiz quadrada, então é um expoente elevado a meio. Se fosse uma raiz cúbica, por exemplo, seria elevado a 1/3 e assim por sequência. Bom, note agora que, olha só, ficou bem interessante o exercício porque você tem uma função dentro de outra. Isso é uma função composta, né? E caracteriza a regra da cadeia. Mas como que você trabalha com a função composta? Bom, primeiramente você tem que descobrir quem é a tal da função de dentro. Por quê? Porque a regra da cadeia é bem simples de ser trabalhada. A derivada de uma função composta é a derivada de fora vezes a derivada de dentro. Como assim? Acompanhe o exercício que é bem bacana isso. Nós vamos chamar isso aqui de função de dentro. Então quer dizer que a função de fora será esse elevado a meio. Pronto. É assim que você caracteriza. E como eu te falei, o que a regra da cadeia pede? A regra da cadeia pede a seguinte situação. Se você tem a função sendo u elevado a meio, a derivação disso, olha lá, a marcação de derivada, vai ser o quê? Vai ser, lembra? É a famosa regra do tombo, ou é a derivação de função exponencial. O que acontece? Você pega o expoente, derruba na frente e tira uma unidade do expoente. Acompanhe. O expoente é meio. Eu derrubei ele na frente. Vezes u. E lá em cima vai ficar o expoente original menos 1, que é assim que funciona a regra. Só que, por ser uma função composta, quem surge aqui é uma multiplicação pela derivada dessa função interna. Isso aqui caracteriza a regra da cadeia. É a derivação da função de fora vezes a derivada da função de dentro. Bom, como já estamos nesse ponto, nada mais justo que, ao escolher quem vai ser, né, ao definir quem vai ser o u, nós simplesmente vamos derivar. Então, olha só que interessante. A derivada de u, que a gente vai chamar de u', vai ser derivada de 1, é derivada de constante, então é zero, mais 2 que multiplica, porque esse 2 está multiplicando uma outra função. Como assim uma outra função? Sim, porque olha só, se você olhar no formulário de derivadas, você tem lá que quando se tem uma função, vou chamar de g, e elevado a x, a função g' vai ser o próprio e elevado a x. Só que perceba um detalhe, que você não tem um e elevado a x aqui. Você tem um e elevado a 3x. Então quer dizer que você tem uma nova função, uma nova regra da cadeia. Isso mesmo, uma regra da cadeia dentro da regra da cadeia. Mas vamos com calma, porque a gente já sabe usar. Olha só que interessante. Então, no lugar do x lá do formulário, eu vou colocar como se fosse uma função v. Então, eu estou chamando esse 3x aqui, ó, de v. Então, a derivada vai ser o próprio elevado a x vezes o v', porque é sempre assim. A regra da cadeia é sempre assim. É a forma original vezes a derivada de quem você está chamando de função interna, função de dentro. Agora, olha só que interessante. Quem é o v'? Se o v é 3x, quem será v'? É a derivada de 3x. E a derivada de 3x é quanto? Isso mesmo, é o próprio 3. Então, agora aqui, você já tem o jogo que tem que ser feito. Então, quer dizer que a derivada de e elevado a v vai ser
o próprio e elevado a v, no caso o v é o 3x, vezes quem? Vezes o v', que está fazendo o papel de 3. Pronto. Agora você tem, voltando já no primeiro contexto, né, na original, você já tem o U', que é o que você precisava. Agora, como é que você vai resolver isso? Vamos trabalhar com calma nisso? Olha só. F' de x vai ser igual. Agora é só seguir a instrução. Vai ficar o quê? Meio de U elevado a meio menos 1. Meio menos 1 é menos meio. Então eu tenho o U, que nós definimos que era essa função inicialmente, elevado a menos meio. Repetindo, da onde saiu esse menos meio? Daqui, ó, meio menos 1. Vezes quem? Vezes o linha. E quem é o linha? O linha está aqui, ó. Então eu vou abrir um parênteses. O zero não preciso pôr, né? Então vai ficar 2 que multiplica e elevado a 3x vezes 3. Pronto. Agora eu vou passar limpo. Olha só que interessante na hora que eu passar limpo. Primeiro acontece um detalhe bem legal. Notem vocês. Como eu tenho um 2 embaixo e um 2 em cima, eu posso simplificar. Ótimo. Agora, expoente negativo significa que ele está para baixo do traço de fração. E esse expoente é o meio. Então vai ficar assim. Pronto. Perdeu o sinal de negativo porque ele já foi para a posição correta. E em cima ficou quem? Em cima nós temos o 3 que multiplica e elevado a 3x. Eu mudei a ordem aí só para ficar mais bonito, tá? Podia ter mantido. Agora a última passada limpo. Em cima não tenho que mexer. Embaixo eu transformo este meio em raiz para ficar de acordo com o enunciado. Pronto. Esta é a resposta final do exercício. Então, como você viu, nós tivemos uma regra da cadeia e dentro da regra da cadeia nós tivemos outra regra da cadeia. E é assim que o exercício fica. Olha que divertido.